Essas pacientes, quando elas não são orientadas, quando elas não têm uma orientação inicial, elas têm muito medo. E eu entendo, esse medo ele é natural. Tudo que é novo gera um medo. E aí eu vim descobrir, nesse processo também, que beleza e autoestima não é só externo, é de dentro para fora. Porque a mãe, o que o filho passa, a mãe sente. Tudo que o filho passa. Embora às vezes a gente não queira demonstrar para o filho que está passando, mas a gente sente muito. Em 2021, ele achou uma área estranha e eu fiz uma biópsia. E essa biópsia deu negativa. Quando eu voltei, já foi um ano depois. E aí já estava instalado o câncer. Na segunda-feira retrasada, eu fui fazer minha primeira mamografia e ultrassom, né? E nessa mamografia foi apresentado um nódulo e a médica ela ficou muito impressionada, né, quando viu aquilo. E terminando ali aquele momento da ultrassom, ela me chamou e ela disse: Áquila, você precisa procurar um mastologista urgente. Se você puder ir hoje, é até melhor. A minha infância foi algo assim, muito, muito legal. Eu fui uma criança bem feliz, graças a Deus. Eu tenho 2 irmãs, né? O meu irmão chegou mais tarde um pouco, porque eu já era adolescente. Então, já tenho um irmão também de coração. Só que assim, durante a minha infância, eu e minhas irmãs brincava muito. A gente experienciou várias coisas natural de criança. Porque as pessoas falam assim, mas todas criadas no mesmo ambiente, todas criadas do mesmo jeito, só que esquecem que cada uma é cada uma. E cada uma precisa de algo específico, né? Eu era mais cuidada pelas minhas irmãs. A mais velha tinha uma responsabilidade maior em relação a isso. Pegou para si essa responsabilidade, tanto que casou tão cedo, na minha visão. Né? Mas assim, eu era mais maternada, realmente. Ainda hoje sou. No primeiro momento, quando ela passou pra gente, nós estávamos em uma piscina. Quando ela mostrou a minha filha mais velha. Aí minha filha mais velha me chamou e disse: mãe, a senhora já viu isso? Estamos sinais, vem cá. Aí eu toquei na mama dela. Aí eu já fiquei preocupada. Pronto, ali eu o passeio eu já fiquei assim, para baixo. Mas aí continuei, não demonstrei por conta dela, mas fiquei preocupada. Aí no dia seguinte, a minha filha mais velha levou ela para o médico, eu fui para o trabalho e foi com ela. E daí veio o diagnóstico tudinho. Quando ela me disse, isso para mim me deixou arrasada. Eu chorei. Tem áudio, eu falando com a minha filha mais nova, a do meio, de meia-noite, 1h, eu soluçando. Ela: mãe, vá dormir, mãe, toma um calmante, a senhora não pode ficar assim, vai trabalhar. Eu não consegui dormir. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é: será que eu vou morrer, né, agora, né, nesse tratamento? E a segunda pergunta é como é que eu vou passar, né? O que é esse câncer? O que é que eu vou sentir? O que é que vai acontecer comigo? E também, né, mulheres, né, tratamento do câncer de mulher é a queda de cabelo. Né? A gente já fica pensando como é que a gente vai enfrentar a questão de ficar sem os cabelos. Então, eu descobri o câncer porque eu já fazia um acompanhamento, uma triagem há 20 anos. Porque quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu detectei 3 nódulos de mama. Na época eram benignos. Então, foi retirado, né? Fiz cirurgia, retirou os nódulos, os 3. E aí eu fiquei acompanhando, fazendo mamografia anual. Mesmo com os 20 anos não, né? Porque não pode. Mas com os 40, anual mamografia. Mas a ultrassonografia semestral. Então, foi justamente nesse rastreamento que eu descobri. Em 2021, ele achou uma área estranha e eu fiz uma biópsia. E essa biópsia deu negativa. Só que na circunstância, eu não encontrei um médico para voltar para ele, porque foi pelo SUS. E aí eu fiquei aguardando voltar para ele. Né? E quando eu voltei, já foi um ano depois. E aí não tinha mais como fazer um tratamento para prevenir. E aí já estava instalado o câncer. Foi quando eu recebi o diagnóstico, em 8 de março de 2023. Só que aí, durante esse processo que eu descobri, no ano passado, tanto é que eu precisava acompanhamento psicológico ou terapêutico de alguma forma, eu sabia disso, só que eu tinha um receio: eu vou procurar realmente alguém? Eu preciso falar, mas quem? Eu vou procurar quem?
Eu não, sou tão reservada que eu não quero falar assim abertamente para todo mundo ou para qualquer pessoa. Tem que ser alguém que eu confio, alguém que eu acho especial, alguém que iria me entender, né? Então, graças a Deus, chegou o momento de eu ser, tá, vou ter que cuidar disso agora é psicológico, agora é emocional, então vou ter que procurar alguém especificado, alguém qualificado nesse sentido. Eu digo que tudo começa na mente, tudo começa de dentro para fora. Então, muitas vezes, tem pacientes que estavam ali fazendo as suas rotinas, não é nem menos de dentro de um ano, 8 meses, vidas saudáveis, práticos saudáveis, pacientes que são até atletas, e aí a gente faz o que foi que teve nesse meio tempo. E aí, quando elas relatam, muitas vezes tem ali alguma questão emocional, alguma perda, algum trauma, que aí a gente pode associar que levou ao diagnóstico. Um detalhe, né, nessa questão de o mental e o emocional, quando em janeiro de 2023, no dia 6 de janeiro, a minha irmã, que era muito unida comigo, eu e ela sofreu um acidente de carro, né, na praia. Ela estava indo de Tamandaré para Barreiros, veio um carro na contramão e ela ficou 30 dias quase ainda internada na Santa Efigênia, mas ela veio a falecer. E aí veio meu filho, eu tive um aborto, né, na minha primeira gestação, é um luto, né, o aborto. Depois meu filho também faleceu, então eu passei 2 anos no Oswaldo Cruz, no GAC, cuidando dele. Ali eu aprendi muita coisa sobre o tratamento de câncer. E assim, infelizmente ele veio a falecer, né, a leucemia foi muito grave, mesmo a gente esperando a medula, mas ele veio a falecer antes por conta de uma infecção. Então, daí a gente foi trabalhando mais essa questão da morte, né? A minha família é muito tranquila em relação a isso. Então, eu nessa questão tinha mais apoio, né? Estava mais consciente do que para onde eu iria. Então, eu não tinha medo, né? Quando eu me fiz essa pergunta, será que eu vou morrer? Eu era muito tranquila e dizia assim, não, sim, tudo bem se eu morrer, sabe? Eu vou para um outro lugar que eu acredito que é melhor que aqui. Então, assim, a morte é minha amiga. Ela vem caminhando comigo a vida inteira. Então, para mim, fica mais fácil, né? E acreditar também no pós. Eu acho que essa parte espiritual é muito importante. E a função de toda a equipe, do mastologista, do oncologista, do fisioterapeuta oncológico, é primeiro acolher essa paciente e explicar para ela que existe vida após um diagnóstico de câncer de mama. Existe vida com qualidade de vida. Mas assim, diante de um diagnóstico, é bem difícil para elas. É como se você tivesse... Como não? Você está com sua vida ali, a sua rotina no seu dia a dia, fazendo seus hábitos e de repente você se vê tendo que parar tudo em função de um tratamento. Então isso elas sentem muito. Mas é bonito ver que no decorrer do tratamento elas vão entendendo que existe muita vida após esse diagnóstico. Então, assim, é isso que eu fui falando, tipo, tem caixinhas e coisinhas que vêm se encaixando e me trouxeram essa situação para eu, ei, acorda. Eu tinha colocado prótese de silicone em 2016 e quando eu coloquei já nessa questão de eu tratar do meu feminino, da minha autoestima, porque eu não me sentia tão assim, né? Tudo apoiava ela, para onde ela não estava, ela, mãe, eu vou ficar feia. Quando o cabelo começou a cair, ela disse, mãe, além de ter um feito, ser o cabelo, no momento que ela disse a mim que ia cortar o cabelo, eu chorei muito. Falei, mãe, vamos ligar para o rapaz para me cortar o cabelo, porque eu não vou dar conta, não vou dar conta. Aí minhas irmãs chegou assim, então a gente vai raspar com você. Minhas 2 irmãs e meu irmão. Falei, minha gente, não tem necessidade disso, porque eu que estou passando pelo processo, eu já sei os olhares, como é que é, né, assim, que as pessoas julgam muito. Olha assim, tadinha, bichinha, já com aquele mesmo a percepção de que é um diagnóstico ou uma sentença de morte. Então aí, quando a gente foi raspar o cabelo, eu fiz questão assim, a minha irmã sentou primeiro, aí vou comigo. Aí me deu o aparelho e eu passei no cabelo dela. E assim foi, tal. Fui tirando um por um, assim, de todos, né, são 2 irmãs e um irmão. E aí,
Quando chegou a minha vez, assim, tipo, a gente tava brincando, rindo, sabe? Quando passou a máquina, assim, e cada um deles fez também comigo. Falei, mãe, vem. Mãe passou uma vez, minha irmã, meu pai e tal, todo mundo. E aí eu, caramba, é estranho, mexe com a autoestima, mexe. Mas e daí? É o que eu preciso pra cura? Então vamos pra frente. Mas no momento lá foi tão lindo, foi uma coisa especial, porque eu pensei que ela ia chorar e ela sorria. E aí eu vim descobrir, nesse processo também, que beleza e autoestima não é só externo, é de dentro pra fora, né? E aí, ó como já tá aqui, ó, crescidinho, vou até te mostrar. Olha como já tá, olha como já tá. Eu, como profissional da saúde, né, como agente comunitária, que vou de casa em casa, que tem uma relação muito íntima com as mulheres, eu percebo essa diferença, essa dificuldade em se reconhecer, em se tocar e em falar sobre isso, né? Qualquer carocinho que tem na mão, às vezes guarda. Eu vivi um caso de uma pessoa que guardou por muito tempo o caroço no silêncio e, quando descobriu, teve que retirar as 2 mamas. Então, assim, não é porque eu não queira falar com as pessoas, que tem gente que tá aberta, chega junto, e vamos conversar e tal. E eu fico assim, só observando. Sou mais de observar e de escutar, do que propriamente chegar e falar 300 milhões de coisas, sabe? Então eu digo assim, cada ser humano é único. E a gente tem que olhar esse ser humano de forma individual, de forma particular. O medo, ele é geral. Então o que elas têm de em comum seria o medo. Mas a forma de reagir, de agir, é cada uma bem específica, eu posso dizer. A gente hoje em dia normalizou não ter tempo para si. Então é uma vida, principalmente mulheres, né, que fazem, são multitarefas. Então no consultório eu noto muito que é tipo, é o tempo para casa, é o tempo para o marido, é o tempo para a família, é o tempo para os filhos. E aí eu sempre pergunto, e o seu tempo? Em que momento você parava para cuidar de você? Em que momento você tinha um tempo para cuidar da mente, do corpo e do espírito? Né? Então, assim, muitas vezes vivem no automático e não tem aquele tempinho para si, para cuidar de si. O nosso corpo, ele fala, e ele fala muito. E muitas vezes ele vai dando sinais. Então, o corpo, muitas vezes, ele está ali gritando, precisando de uma pausa, precisando de um autocuidado, precisando de um olhar, e que muitas vezes a gente não tem esse olhar atento para a gente mesmo. A gente foi educado muito mais para ter esse olhar atento ao outro. Mas se a gente não tiver esse olhar atento para si, como um versículo que eu gosto muito de utilizar, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para a gente cuidar, a gente precisa se cuidar. Para a gente dar o nosso melhor, a gente precisa estar bem. Então, isso é muito importante. E na prática clínica, a maioria a gente vê que falta por essa vida corrida, por esse olhar sempre de dedicação ao outro e esquecendo um pouco de si. É o que eu peço, não tenham vergonha. Se sentir muito intimidado, pode chamar um outro profissional, né, mulher, do local, para que lhe acompanhe no exame com o médico. Né? Não queira ficar sozinha, se for o caso, mas não deixe de fazer. Ou uma pessoa da família, ou uma amiga, né, pode lhe acompanhar. O que me salvou, né, do câncer, o que me fez passar com tanta tranquilidade pelo tratamento, também foi o fato de eu ter descoberto ele cedíssimo. E por que, né, eu descobri ele tão cedo? Porque eu faço autoexame desde sempre, né, faço regularmente a ultrassonografia semestral, mamografia anual e também essa percepção do nosso corpo mesmo, porque eu tenho nódulos benignos ainda. Tenho uns 8 nódulos benignos, 4 em uma mama e 4 numa outra. E como eu sentia já que já tinha nódulos no toque, então eu estava tranquila que eram benignos, né? Mesmo assim, quando eu senti essa pontadinha diferente, eu fiz a ultrassom mais rápido que eu pude.
Mas assim, dia 31 de março, segunda-feira retrasada, eu fui fazer minha primeira mamografia e ultrassom, né? E nessa mamografia foi apresentado um nódulo de características bem feias, assim, bem tenebrosas. E a médica ela ficou muito impressionada, né, quando viu aquilo. E terminando ali aquele momento da ultrassom, ela me chamou e ela disse: Áquila, você precisa procurar um mastologista urgente. Se você puder ir hoje, é até melhor. Isso era segunda-feira por volta de 4, 5 horas da tarde. Bom, vim para casa, encontrei Felipe. E aí eu disse: Felipe, ó, muito provavelmente eu tô com câncer, porque pelo espanto e pela pressa da médica é feio o negócio. E aí no sábado à tarde, finalzinho da tarde já, a gente resolveu olhar o resultado. E eram 3 nódulos, né? 2 na mama direita, um menor e um maior, e um na axila. E aí o da axila e o da mama direita menor deu benigno e o maior deu maligno. E só tá para sair 2 resultados agora: a cintilografia óssea e a imunohistoquímica, eu acho que é assim que fala, que é para saber o tipo de tratamento que vai matá-lo, né? Qual o tipo dele? O nome a gente já tem, né? É um câncer maligno e ele não é raro, ele é comum. E agora a gente precisa saber o sobrenome dele, né? Para saber que tipo de tratamento, se vai direto para cirurgia ou se vai fazer químio primeiro e a própria químio mata e não precisa de cirurgia, ou enfim. Oi, gente, hoje 20 de maio estou aqui no Hospital Santa Efigênia para a implantação do catéter. Estou bem feliz, bem animada, porque a partir da 3ª sessão já vou conseguir utilizá-lo, né, nesse processo quimioterápico, e aí não vai ter mais dores nem sofrimento na questão de pegar as veias, né, para colocar a medicação. Tudo vai ser por ele agora, então estou bem feliz e se Deus quiser vai dar tudo certo. Como eu falei, já estou em casa, deu tudo certo. Ficar 5 dias de molho aqui, quietinha, esperando, né, toda essa cicatrização, e amanhã tem mais. Amanhã nós temos a nossa 2ª sessão, para a glória de Deus. Eu pisquei e o dia amanheceu. Eu precisava estar às 8 horas no NUA, porém não consegui chegar porque aconteceu algo inusitado, porém esperado. Os meus cabelos, eles começaram a cair desesperadamente, como antes não tinha caído ainda. Tufos caíam assim pelas minhas mãos, escorriam, sabe? Direto da raiz. E eu precisei viver aquele momento. Lembram? Senti da maneira certa. Eu não poderia ignorar aquele momento e simplesmente sair para cumprir um horário. Quando eu cheguei na clínica, 1 hora depois, meio atordoada, meio apressada, meio sei lá o quê, eu tive uma grata surpresa. Encontrei Thalita, minha prima, que estava me esperando. Dali seguimos para a consulta, depois para a químio propriamente dita. Manhã e Felipe, como sempre, presentes, né? E eu, com a minha velha bebida quente, né, que eu criei esse método, já estou passando ele adiante, vou patenteá-lo, inclusive, né, de passar o dia tomando bebidas quentes para que o corpo ele seja aquecido diante da baixíssima temperatura da touca. Quando eu chego em casa, sou recebida com flores, minhas amigas lindas, Kate e Joyce, muito obrigada, Deus abençoe. Enquanto isso, eu também estou fazendo laser terapia, porque as papilas gustativas, elas já foram bem alteradas, né, devido à medicação, e esse laser faz com que elas voltem ao seu estado original. Os dias passaram, os cabelos continuavam caindo muito, a alopécia já era visível. Eu conversei com os meus filhos e fomos para o salão cortar os nossos cabelos. E é isso, e esse processo todo vai durar em média 8 meses. E aí eu queria que vocês soubessem, né, eu estou, mas eu não me sinto doente, entende? Eu tenho, né, uma célula maligna aqui, mas eu não me sinto doente, entendeu? Eu estou bem. E assim, uma coisa que eu pedi em oração desde o início, e falei até pra médica isso, porque eles se preocupam muito com como é que a gente tá, né? Como é que tá a cabeça. E aí eu falei: doutora, desde o início, a única coisa que eu pedi a Deus foi, primeiro, se eu me deixe viva, né? Que eu tenho 2 filhos para criar. E a segunda oração, o segundo pedido foi: Senhor, eu entendo o processo, eu já aceitei, mas a única coisa que eu te peço é: Senhor, eu quero sentir na intensidade correta. Eu não quero nem sentir demais para não entrar numa depressão ou um adoecimento da alma mesmo. E nem quero sentir de menos para ser irresponsável. Eu quero sentir todo esse processo na dosagem correta, na medida certa, na intensidade certa. E essa tem sido a minha oração, e esse é mais um testemunho que a gente vai contar para a glória de Deus. Eu conto com as orações de vocês. E é isso, gente. Deus abençoe. Beijo.